Complemento aí, né, sobre essa questão de religião e tudo mais, né? Não sobre isso. Bom, claro que tem a ver com religião, mas não é isso. Sobre a questão de o pessoal fala sobre a questão do ser cachorro, né? Do derivado da questão do trabalho que não tem, na verdade, sentido. Porque assim, esse pessoal que eventualmente fala sobre a questão do trabalho, mas não é que eles exatamente trabalhem. Eles têm a criatividade mentirosa de eventualmente. Depois chamam isso de empreendedorismo, porque eu vi uma campanha, não, porque somos eventualmente empreendedores, né? Daí com a foto do Albert Pike, parece. Não, porque somos empreendedores e tal. Só que não, no meu caso não tem muito sentido. Porque na verdade vocês apenas usam o trabalho para ter eventualmente uma originalidade criativa para eventualmente levantar falso testemunho, para mentir na vida dos outros. Então aí que tá. Eu apenas respondo a isso em relação a argumentos que eu entendo que possam ser de alguma forma perigosos. E não é que eventualmente controle-se daí o trabalho que eu faço. Não é isso. Mas nessa situação eu apenas viso, entre aspas, fazer os trabalhos sugeridos para eventualmente responder a mentira que seria levantada em relação à minha imagem. Então não vejo isso como um controle, inclusive uma vez que há argumentos graves. Então eu não vejo isso como um controle de motivação. Não, nós estamos aqui, nós somos controlando o cachorro. Não é bem isso. É porque eventualmente poderiam e fizeram realmente acusações em relação às quais eu teria que eventualmente provar por que aquilo estaria errado. Seja para que eu não acredite, seja para que outras pessoas não acreditem em relação à minha imagem. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, a acusação da vez, ela é uma dupla acusação em relação à questão da religião. Não porque nós ajudamos e somos eventualmente de doutrinas africanas, com as quais eu não concordo. Então, primeiro. Segundo, como se eventualmente eu concordasse com essas doutrinas, eventualmente praticasse delas e me aproveitasse delas de alguma forma porque eu concordaria. Mentira. Porque eu falei contra elas. Né? Mas nós estamos te dando motivação. Não, claro, para eu falar contra. Claro, vocês acusam, agora eu vou ter que provar que eventualmente não é o caso. Né? Então, no caso, uma prova seria falar contra. É como se eu concordasse com esse tipo de doutrina. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, não tem cabimento isso que falaram sobre a doutrina, porque eles falam também um pouco em questão, não, então curamos para a pessoa eventualmente falar contra outras determinadas pessoas, grupos ou nações que eventualmente teriam me atacado. Não, porque eu ia atacar eles também. Eu ia atacar doutrinas africanas com as quais eu não concordo. Então, como assim? A cura veio da onde se eu ia atacar esses caras também, se eu não concordo com eles, aliás, durante o processo inteiro? Porque a cura não derivou disso. Em relação ao mandamento, eu busquei sozinho. Em relação à questão trabalhista, se fosse falado do jeito certo, não teria problema. Em relação à questão de filhos espirituais, esse tema deveria ser perguntado e trabalhado com mais mansidão. Isso não foi feito. Então, mesmo em outras derivações, deveria ser uma coisa debatida. Então, que cura espiritual é essa? Não vejo cura, né? Isso não aconteceu. Do jeito que deveria. Então, não houve cura. Então, no primeiro ponto. Quer dizer, esse seria o segundo ponto. Então, essa é a questão. É como assim, não cura. Não, eu vou falar contra. Falar contra esses caras. Vou falar contra esses caras. Sugeriram do jeito errado, fizeram do jeito errado. Eu estaria lutando não só contra outras, eventualmente, potências e nações, mas também contra essa. Também contra essa. Né? Ou mesmo grupos ocultistas, ou mesmo pessoas que se valem, não necessariamente participem exatamente, mas fingem participar no sentido de propagarem também as suas próprias formas de pensamento, ou para usar essas instituições para mentir, para que eventualmente as outras pessoas acreditem, né, de alguma forma, ou para supostamente conferir luta contra o mal, ou mesmo para elas mesmas, não só conferir motivação a outras pessoas por meio da mídia, alguma coisa assim, que poderia ser dominada por um grupo cultista, mas além disso, para eventualmente lutar contra o mal no sentido de fazer com que as pessoas sofram por meio de informações falsas, né? Foi tudo criticado aqui, pessoas que não concordam com o ocultismo, mas usariam o ocultismo mesmo sem concordar, com finalidades por vezes boas, por vezes ruins. E mesmo algumas dessas finalidades boas, altamente questionáveis. Altamente questionáveis. Né? E se não forem ruins, efetivamente.
Então, essa é a grande questão. Então, não, em relação à cura, não vejo isso. Em relação a falar que daí, não, nós ajudamos a curar, ou concordância, ou nós entramos no. Né, como é que é? Como se fosse nós entramos no processo de interferir na questão da realidade, e agora, eventualmente, não só a cura, mas ajudamos a pessoa de alguma forma. Ué, mas como se eu falei contra os caras? Então, tá estranho isso, porque. Apenas para dizer também um detalhe, na primeira vez sobre a questão de doutrinas africanas, para eles dizerem não, porque nós eventualmente ajudamos, se foi o caso, né? Porque eles podem estar dizem que usam capa espiritual, mas isso é fake. Eu só não falei na primeira vez porque eu achei que não era importante, não é algo que foi uma ideia muito não é muito pujante, ou muito vinculante. Não que ela não seja verdadeira, ela não seja verdadeira, ela é uma ideia verdadeira de falar contra doutrinas que eu não acredito que sejam, por exemplo, de matriz africana, mas a questão para mim ela não era tão vinculante, ela não era exatamente importante para ser falada naquele momento. Tanto que eu descartei, eu nem pensei muito nisso. Né? Daí fizeram a acusação, não, mas ou você concorda com essas ideias, porque nós ajudamos eventualmente a curar. Mas espera aí, mas eu não concordo com o que vocês fizeram. Se eventualmente pessoas de doutrinas africanas participaram disso, mas eu não concordo com eles. Não, mas nós participamos ali do processo de cura. Participaram do processo de cura do jeito errado. Né? Do jeito errado. O tema trabalhista, trabalho com mansidão, poderia ser falado, ainda mais se eu fosse protegido. O tema de... eu vou trazer um detalhe aqui também importante, só no tema da questão trabalhista. Não, claro, porque eu falei que se eventualmente eu aceitaria no sentido de que se as pessoas falassem ali que a igreja teria atrapalhado. Ok, só que ao mesmo tempo eu falei que eu não teria coragem de trabalhar esse tema. Claro, o que eu estou dizendo é que assim, seria aceitável e seria correto, mesmo que eu não tivesse coragem, que fosse falado que a igreja atrapalhou. Que eu não teria coragem de eu falar isso, eu não sei se eu teria coragem de ficar mesmo que o tema fosse trabalhado, no sentido de dizer que a igreja teria atrapalhado. Mas o que eu estou dizendo é que eu não posso dizer que se falasse na questão do trabalho e falar que a igreja teria atrapalhado, eu não posso dizer que isso seria errado, porque daí seria correto, porque é a verdade. Estou dizendo que aí seria aceitável, eu poderia pensar em ficar, mesmo que eu não tivesse coragem, eu tentaria aumentar a coragem para isso. Então tem um definidor aqui, né? Não é simplesmente, porque eu teria cometido uma contradição. Eu falei que eu aceitaria falar que a igreja teria causado problemas, mas depois falei que eu não teria coragem para encarar uma situação dessa, mesmo que outra pessoa respondesse, e não necessariamente eu respondesse a respeito disso. Não, é que tem um fator aqui explicador, né? Tem uma causa justificadora disso, que seria, não, eu poderia pensar em aumentar a minha coragem, pelo menos se eventualmente falasse que a igreja, mas aí não pela questão trabalhista, porque eu teria medo do escândalo no sentido da questão que a igreja está atrapalhando. Isso eu não teria coragem, mas aí seria uma coisa que eu não poderia dizer que seria errada e poderia tentar aumentar minha coragem para isso. Né? Essa é a questão, tem uma explicação aqui. Não houve essa contradição. Então, mas retornando à questão das doutrinas africanas, eles falaram um pouco meio... O que deu a impressão de que eles falaram foram duas coisas. Ou que haveria uma certa concordância, no final nós curamos, então é como se o Alex estivesse do nosso lado. Nesse sentido. Eu falei, não, eu não estou do lado de vocês, não concordo com essas doutrinas, eu não entendo que a cura tenha sido feita por esses caras. Porque a cura teria que ser justamente do jeito que eu falei, não é isso que seria trabalhado. Ou se fosse trabalhado, seria eu que teria que falar. Né? No caso da igreja, atrapalhar e tudo mais. Então, esses são os pontos. E cura em filho espiritual, nossa, poderia ser trabalhado de maneira diferente. As vezes em que o tema foi trabalhado sem mansidão, sem tranquilidade. Não foi trabalhado de uma maneira inteligente. Então, claro que poderia ser trabalhado. Né? Poderia ser trabalhado melhormente. Então é isso, acho que fica... Eu não vejo a cura desses caras, não vejo cura causada por esses caras. E é isso, né? Apenas para dizer que eu não tenho como pensar, não, porque nós trabalhamos. Não, mas vocês trabalharam do jeito errado. Mas agora nós trazemos motivação para você. Sim, mas a motivação vai ser falar, inclusive, contra doutrinas africanas, que não curaram ou curaram do jeito errado. Ou para mim nem curaram. Mas aí nós damos motivação para você fazer eventualmente a pregação. Não, somos aqui o pessoal azul segurando a motivação. Bom, em relação à doutrina africana, não. Então não pode ser porque eu tô contra a doutrina. Não, mas é que nós queremos que você fale inclusive contra a doutrina africana. Nós somos aqui o pessoal de azul. Não pode ser, porque vocês fizeram isso de uma maneira a acusar
como se eu estivesse concordando na questão ou da cura ou na questão de eu concordar com a doutrina. Eu falei, não, mas aí como essa acusação foi feita, eu não posso deixar que eventualmente essa acusação passe ou perpasse e fique algo como se essa opinião fosse correta, então vou me manifestar justamente contra isso. Então, não somos o pessoal de azul, o pessoal que trabalha. Então vocês não estão manipulando motivação, porque vocês estão fazendo acusações graves. E não é que me motiva, aí eu vou ter que eventualmente provar, por atitude, que vocês eventualmente estão errados, porque eu falei contra daí doutrina africana no caso. Então é isso. Não é um controle de motivação, não. É que já que vocês fizeram acusação, agora eu vou precisar de prova. Não vejo muito dessa forma. Já que vocês fizeram uma acusação grave, agora vai precisar de prova. Em relação à cura espiritual, depende. Aí tá, que cura? Se eu achei que nas duas situações o tema trabalhista seria trabalhado do jeito errado, eu ainda mantenho a opinião e se eu entendesse que seria trabalhado do jeito certo, para mim não teria problema. E a segunda questão de filhos espirituais poderia também ser trabalhado de uma maneira mais adequada. Mais mais calma também, mais parcimoniosa, vamos dizer assim. Então poderia. Então não vejo, né? Isso aí não, porque nós estamos aqui controlando. Bom, eu não concordo com essa doutrina. Não, mas as pessoas que eventualmente estão controlando não são pessoas que participam dessas doutrinas, são pessoas que eventualmente trabalham. Mas então, peraí, já que eles trabalham, independente, seja a doutrina africana, seja qualquer outra doutrina espiritual, seja o pessoal que trabalha, seja o pessoal que considera todos igualitários, que igualizam, contra a argumentação de todos esses caras eu vou ter que ter provas. Quando eu entendo que a acusação é complicada, eu vou ter que provar. Então eu não vejo isso como controle de motivação. Como é que eu sou cachorro de vocês? Não, mas é que eu não... Primeiro que eu discordo do que vocês falam. Segundo que como a acusação é grave, não é controle de motivação. Aí eu tenho que buscar prova para mostrar que vocês estão errados. Mas essa é a questão. Não tem nada a ver, cara. Quando a acusação é grave, muitas delas foram, às vezes, não exatamente acusações, mas detalhes, eu digo, detalhes de temas, no sentido assim, a acusação já havia sido feita, mas aí houve um detalhe. O detalhe era grave, eu vou ter que responder o detalhe. Ou tentar provar que aquilo, ou pelo menos investigar se aquilo é verdadeiro ou falso, pelo menos isso. Então é isso, cara. Não, porque nós estamos aqui, nós trabalhando, porque nós somos empreendedores, com a propaganda de uma determinada instituição de ensino aí. Não, porque nós somos empreendedores, mas se vocês empreendem, eu tenho que verificar derivado do empreendimento de vocês. Em relação a informações falsas e verdadeiras, eu tenho que verificar o que é e o que não é. E a maior parte não é verdade não do que vocês falaram. Né? Eu tenho que analisar e depois de investigar, verificar o meu sentimento, até a minha intuição e a minha intenção, vamos chamar a minha volitividade, as palavras exageraram um pouco, mas vamos fazer esse analogia. A minha volitividade, a minha vontade, tem que analisar tudo isso e verificar se aquilo é falso, ainda buscar uma prova. Entendeu? Eu tenho que buscar a prova. Então, ou pelo menos eventualmente causá-la, se eu tenho como fazer isso, né? E isso for a meu favor. Então, como controle de motivação é esse que sendo uma acusação grave, eu posso buscar prova para dizer que aquilo é fake. Quando eu acho que é grave, não aplica a doutrina de controle de motivação quando a acusação é grave. Ou quando há um detalhe grave sobre a acusação ou tema já levantado. Mas tudo isso é exceção, na verdade. Não precisa explicar isso, tá ligado? É uma coisa que também já foi explicado no canal, é uma coisa lógica, entendeu? Então não vejo. Então valeu, isso aí. Já me estendi nesse vídeo, valeu. E Deus é bom, valeu.